Pessoal, tudo bem? É dia do nosso palavrão língua e texto e hoje conte-me mais sobre isso. Roda a vinheta, gordo. Palavrão língua e texto hoje vai mexer numa coisa bem importante, pessoal, que é o uso de pronomes em contexto, viu? Olha só, na última semana, por ocasião da realização de alguns vestibulares, uma amiga me lembrava que nem sempre as universidades dizem assim: olha, a prova de língua portuguesa será aplicada de acordo com a norma padrão, mas acabam usando uma expressão que diz assim: de acordo com a língua culta contemporânea. Bom, que diferença faz, pessoal? Faz uma diferença que não é de acordo com aquilo que é mais canônico na norma padrão, mas que essa língua, tanto a utilizada na prova, quanto a que pode ser usada nos textos pelos estudantes, tem a ver com essa mudança que também se dá com o passar do tempo, inclusive na língua escrita. E onde a gente vê os registros de língua escrita contemporânea? Nos jornais, nas publicações tradicionais também, mas que vão passando por essa mudança. E peraí, do que eu esqueci? Claro, esqueci, pessoal, ó. Eu nunca acerto direitinho os canais, mas é isso, gente. Se inscreve, comenta, deixa teu joinha, conversa com a gente, tá? Pede sua pauta, enfim, diz o que você tem dúvida e vai conversando aí, solicitando que a gente sempre vai atendendo por aqui, viu? Palavrão com 3 vídeos semanais aí para conversar com você e para você não ficar com saudade também, tá bom? Olha só, aí pensando nisso, pessoal, eu estava lendo algumas coisas nos jornais e tal, e eu disse, olha, por que não abordar essa sistemática assim de uma maneira bem simples, também sem muitas exceções ou outras contradições, mas pensando em língua culta contemporânea, gente. Uma das situações em que ocorreu um apagamento de diferenças é no uso dos pronomes demonstrativos. Bom, a gente já sabe que pronome é uma classe gramatical utilizada bastante para substituir sintagmas nominais, substantivos essencialmente, né? Para dar progressão, evitar repetições e essas coisas mais que conferem coesão e sequência a um texto, não é mesmo? Muito bem. Lembrando isso, esse apagamento, pessoal, das diferenças dos pronomes demonstrativos faz com que, por exemplo, um mesmo texto num jornal possa trazer todos os pronomes, por exemplo, em te, como a gente diz, né? Este, esta e isto, se referindo a diferentes momentos, inclusive de retomadas. Ou todos os pronomes em ss, esse, essa e isso, se referindo a vários momentos também. Olha só, para a gente conversar um pouquinho, eu destaquei 3 ocorrências, gente, num editorial de jornal, e essas 3 frases vão aparecer aí para vocês para a gente conversar um pouco, vê? Olha lá, diz assim: as bombas improvisadas tinham como destinatários, entre outros, os ex-presidentes Bill Clinton e Barack Obama, além do vice deste, Joe Biden. Olha só, quando a gente tem uma duplinha de elementos anteriores que pode ser retomada, pessoal, quem retoma essa duplinha são os 2 pronomes este e aquele. O este retoma o mais próximo e o aquele o mais distante. Nesses casos, pessoal, o apagamento provavelmente não vai existir da diferença entre esse e este, porque aqui faz uma diferença significativa, né? Olha só, se eu digo além do vice deste ou além do vice daquele, por exemplo, eu vou estar mencionando elementos anteriores diferentes. O vice deste é o vice do Obama. Se eu digo o vice daquele, é o vice do Clinton. Então, quer dizer, tem uma estrutura textual que permite, que exige essa relação pronominal aí. Alguém poderá dizer aí, prof, mas eu ouvi falar que para retomar as coisas num texto é sempre o esse, isso ou essa que fazem essas vezes. E é verdade, pessoal, tradicionalmente são essas 3 formas e suas variantes plurais, né, que fazem essas retomadas, mas sempre quando se trata de um elemento. Quando nós temos esse par anterior que pode ser retomado, a dupla que entra para funcionar aí é a dupla de este e aquele, esta e aquela, por exemplo. Tudo bem? Pensando nesse
esse que retoma coisas anteriores? Olha só, outra frase do mesmo editorial, gente, diz assim: impõe-se como fator agravante, pelo aparente intento de intimidação à mídia, que um desses envelopes destinado ao ex-diretor da CIA, e assim vai. Um desses envelopes, forçosamente eu já teria dentro do texto descrito, caracterizado quais são esses envelopes, para depois me referir apenas assim, desses envelopes, esses que eu já citei no texto, né? Em outro momento, gente, nesse mesmo texto, olha só a localização espaço-temporal, como é importante, né? As investigações até esta quinta-feira 25. Bom, é uma localização espaço-temporal de quem emite a mensagem, de quem escreve o texto, bastante importante, bastante referencial mesmo, né? Por quê? Porque até esta quinta-feira, até o momento, a data em que o texto está sendo escrito. Se fosse uma quinta-feira passada, poderia ser referido diferente. Se fosse uma quinta-feira qualquer, deveria ser referida de maneira diferente. Mas é a quinta-feira em que a pessoa que está escrevendo ainda está. Por isso, o esta quinta-feira. Por exemplo, se eu disser a você, olha, nesta semana abordamos aqui no Língua e Texto algumas diferenças básicas, essenciais, como reflexão de língua culta contemporânea do uso de pronomes demonstrativos em contexto. Você vai dizer, esta semana é no período em que ainda nós estamos. Tudo bem, pessoal? Bom, vocês viram aqui pela temática, né? O editorial é sobre as bombas enviadas, bombas de fabricação caseira, enviadas para várias celebridades e pessoas públicas nos Estados Unidos na última semana, né? Então também, ó, conteúdo em contexto e referências de linguagem aí para você. Fica atento ao este, esse e aquele e suas variantes femininas e plurais, né? Femininas, neutras e plurais. Pessoal, um beijo, boa semana, conversa com a gente, fica ligado aí no Chibata Palavrão Literatura, fica ligado no nosso Palavrão Curiosidades, Atualidades, Repertório, Ideias, Discussões. Conversa com a gente, viu? Dá o joinha, comenta, compartilha, dá o like pra nós aí. Um beijo, gente, boa semana.